Olá! Conseguimos mais um espaço aqui na agenda de tempo do companheiro Samuel e vamos gravar mais uma etapa de 10 minutos, mais ou menos. Agora você já sabe quem é o Samuel. Esta parte foi apresentada, está sendo apresentada como a segunda parte da entrevista. Pegue a primeira para assistir primeiro e depois volte nessa se é o seu primeiro contato com o companheiro. Continuando então o nosso bate-papo informal. Espiritismo. Por que estudar Espiritismo? Tem gente que diz que o livro espírita dá sono, dá cansaço, não tem figurinha. A importância do Espiritismo para o espírita. O Espiritismo é a lente de percepção de nós mesmos. O livro dos Espíritos fala do Espírito. E quem é o Espírito? Nós. Então o Espiritismo é uma possibilidade que a pessoa tem de autoconhecer-se. No primeiro momento, pelo processo evolutivo, nós precisamos adquirir a informação de fora para dentro. Sim. A fim de que nós pudéssemos saber quem nós somos. E nesse momento nós precisamos adentrar em nós, ter um nível de profundidade para descobrir esse conteúdo na realidade viva. Então o Espiritismo é o convite do Cristo ao encontro consigo mesmo. Há uma necessidade urgente de nós conhecermos a nós mesmos. No primeiro momento, lógico, eu preciso arregimentar esse conhecimento pela razão para que eu possa fundamentá-lo pelo sentimento. Não é à toa que nós temos a simbologia de Adão e Eva. Adão veio primeiro porque a razão, ela fundamenta e prepara o campo do sentimento. Então, da costela de Adão surgiu Eva. Da perspectiva trabalhada pela razão, o sentimento vai... É uma metáfora muito bem feita por Moisés lá atrás. Isso mesmo. Você vê como é que ele tinha uma visão profunda do processo. Então, no próprio livro dos Espíritos pergunta na Lei de Progresso se a moral acompanha a perspectiva intelectual. O que vem primeiro? Avanço intelectual ou avanço moral? Isso mesmo. Então é um desenvolvimento da leitura da Bíblia naquele momento sobre Adão e Eva em forma clarificada. O que vem primeiro é o aspecto racional, a razão, para que dessa perspectiva você possa desenvolver o aspecto sentimental e moral. Então, na medida que você assimila a realidade espiritual informativa da doutrina, você prepara o campo íntimo para que você possa perceber essa mesma realidade de forma direta. Viver isso. Viver. De tanto falar no amor, ficamos amorosos. De tanto falar no perdão, isso mesmo. Nos propicia o despertar da visão do amor em nós. Porque ninguém vai adquirir amor, mesmo praticando. Nós vamos ter que despertar a essência do amor, que já é uma essência da perspectiva universal da vida. Já está dentro da gente, adormecido, né? Isso mesmo. Nós temos conteúdos que impedem esse processo de surgir, decorrência da própria evolução, porque se eu trago comigo resquícios emocionais da linha da animalidade, enquanto esses elementos forem material didático das minhas respostas e reações, eu impeço o elemento mais profundo de emergir, porque eu tenho aquilo como uma metodologia de sobrevivência. O que hoje nós precisamos fazer é aprender a observar todas essas forças dentro de nós, a fim de que nessa observação você possa permitir que aquelas forças possam estar com você, mas não sejam você. Na medida que você consegue observar profundamente as nossas reações do passado que eram necessárias à sobrevivência, e hoje nós não precisamos mais sobreviver, porque nós já sabemos, nós precisamos desenvolver a qualidade de inteligência de viver, que é a qualidade espiritual de ser. Não é à toa que no livro dos Espíritos a palavra inteligência, ela é a marca essencial, não só de Deus, como do próprio Espírito. Questão número 1 e questão 67 ou 77. Quem são os Espíritos? Isso mesmo. A inteligência. Os seres inteligentes da criação. E a questão 23 também, que é o princípio inteligente. Então, as três perguntas essenciais, Espírito e Deus, Deus na primeira pergunta, a 23 e a 76, a resposta que iguala a elas é a expressão inteligência, que não quer dizer com raciocínio. Porque o raciocínio é uma qualidade da inteligência, como o amor é uma qualidade da inteligência. A
a compaixão, todas elas são ângulos dessa inteligência profunda que expressa em forma diferente, atendendo a um fim objetivo da vida. Quando o ser ele é chamado a ter desafios diários, nós temos que saber responder com a inteligência, com essa inteligência profunda, porque naquele momento nós somos convidados a postar com sabedoria. Como eu tenho um reflexo animalizado através das emoções, eu aprendi a responder só com a emoção. Toma lá da cá. Isso. O que nós precisamos fazer hoje, em primeiro lugar, é voltar diante dos estímulos estabelecidos por fora, perceber as nossas reações para que elas não atropelem a nossa forma inteligente de viver, através do automatismo. Mas isso requer um olhar para dentro. Requer foco, né? Mateus Fernandes Fraga, o benfeitor espiritual da nossa casa, convocou a todos os trabalhadores da instituição, quem quiser ter o título de trabalhador, a necessidade de estar frequentando um grupo de estudos espíritas semanal. O que você diz disso? O grupo de estudos espíritas é importante mesmo? Por quê? É importante porque, apesar de não parecer, as pessoas acham que virar espírita é ler alguns livros, assistir algumas palestras. E a imaturidade, pela falta de conhecimento, acaba trazendo mais problemas do que solucionando os problemas. Então, é uma necessidade urgente de conhecimento da doutrina espírita. Porque o conhecimento da doutrina espírita tira muitas obscuridades que nós vimos achando que sabemos, não sabemos. E criamos muito problema por causa disso. O conhecimento é fundamental, porque é a base que sustenta a fé espírita. Allan Kardec não preocupou com fenômenos, não preocupou com os elementos externos que fazem parte da doutrina espírita, por exemplo, como a mediunidade. Ele se preocupava evidentemente com o conhecimento, porque ele sabia que se as pessoas estudassem a doutrina espírita, as pessoas teriam muito mais vazão para lidar com a doutrina e com a realidade da vida do que a pessoa que, por exemplo, só frequenta fenômenos mediúnicos. Pode comprovar a realidade da imortalidade da alma, mas não trazer com essa realidade um fundamento real para a vida, que a realidade da imortalidade traz um convite. Saber que meu parente não morreu pode até consolar, mas não amplia a capacidade de desprendimento da realidade imediata da existência, que é um sub-ângulo profundo por trás de uma simples expressão da realidade imortal do ser. Ele diz o seguinte: informação sem transformação gera estagnação. Não adianta eu saber que a morte não existe. O que eu estou fazendo da minha vida? Muito bem. Essas são as colocações que ele faz. João tem um registro em capítulo 8, versículo 32, que eu cito com muita frequência: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina espírita é essa liberdade do conhecimento, né? Isso mesmo, porque você, com o conhecimento, foge de uma perspectiva imatura de lidar com as realidades espirituais, ou que eles chamavam de sobrenatural. A própria expressão sobrenatural, gnóstica, cria uma sensação muito mística, o que a doutrina espírita, pelo seu conhecimento, vai tirando esse aspecto maravilhoso e colocando ele numa pauta de naturalidade. Mas há uma exigência do estudo da doutrina espírita, porque só com o estudo você coloca esse patamar de maturidade para ver a vida com algo natural. Muito bom. O companheiro tem um trabalho desenvolvido regularmente em Belo Horizonte e ele passou para nós o link. O link está sendo disponibilizado neste momento na tela, onde você poderá conhecer Samuel melhor, o seu trabalho, e estando em Belo Horizonte, você poderá, quem sabe, assistir uma das palestras dele pessoalmente. Em breve, vamos convidá-lo para comparecer também à nossa FEAC para um bate-papo concreto e para participar das nossas tarefas com a sua experiência. Suas palavras finais, então, para os nossos companheiros. Possamos sempre estudar mais, trabalhar mais e comprometermos com a vida, porque pouco que nós fazemos é o compromisso que nós temos com Jesus, que é o coordenador do planeta, e que espera que nós sejamos aqueles contribuidores, hoje com a consciência que nós temos, para fazer desse mundo melhor.
Até o nosso próximo encontro, faça da sua parte, nós estamos buscando fazer da nossa, colocar esse material à sua disposição. Que Jesus nos abençoe e que o nosso dia a dia possa ser cada vez mais de viver, estudar, aprender, compartilhar o Espiritismo. Muita paz.